informo o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aí no ar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Para mim um imenso prazer, um enorme carinho, um privilégio imenso ter aí você coladinho do meu lado. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de decisões, inovações, novidades, trazendo aí diretamente do Supremo relacionado à Constituição comentada e explicada de forma imemorável e consciente, transmitindo para você o que há de bom e de melhor, cidadão. Se inscreva no canal, levanta da poltrona, folgado. Vamos aí, você que está chegando, você que está comentando e compartilhando, vamos agora somar e abraçar essa causa. Para mim é um prazer imenso ter aí do meu ladinho, garra aí, firme. Vamos aí ao direito à informação, continuidade aí do artigo 62 da Constituição e no parágrafo 3º sobre as medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 1º e parágrafo 2º, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei. Qual é o prazo? No prazo de 60 dias, prorrogável nos termos no parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes. E no parágrafo 4º, o prazo a que se refere o parágrafo 3º, contar-se da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Doravante também pertinente, trata, supondo de mandado de segurança preventivo contra a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que o sobrestamento das deliberações legislativas previstas no parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição só se aplicaria, supostamente, aos projetos de lei ordinária. A construção jurídica formulada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, além de propiciar o regulamento, o desenvolvimento dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, parece demonstrar reverência ao texto constitucional, pois reconhecendo que a subsistência de bloqueio de pauta daquela Casa Legislativa quanto às proposições normativas que vinculem matéria passível de regulação por medidas provisórias, não compreendidas unicamente aquelas abrangidas pela cláusula de pré-exclusão inscrita no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Na redação dada pela Emenda Constitucional 32 de 2001, preserva íntegro o poder ordinário de legislar, o atribuído ao Parlamento. Também, senhores, já no parágrafo 7º, prorrogar-se-á uma única vez por período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contados de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Entretanto, a ação direta de inconstitucionalidade, a Lei Federal 11.516 de 2007, a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, na emissão de parecer pela Comissão Mista Parlamentar. As comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorre da necessidade imposta pela Constituição de assegurar o que é uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo plenário seja feita de maneira inopinada, percebendo-se assim que o parecer desse colegiado representa, em vez de formalidade desimportante, uma garantia de que o Legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo Executivo. O artigo 6 da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela Comissão Mista, diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados, é inconstitucional. No parágrafo 10, é vedado a reedição, na mesma sessão legislativa, da medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. A norma inscrita no artigo 67 da Constituição
consagra o postulado da irrepetibilidade dos projetos rejeitados na mesma sessão legislativa. Não impede o presidente da República de submeter à apreciação do Congresso Nacional, reunido em convocação extraordinária, em conformidade também com o artigo 67, parágrafo 6º do inciso 2, o projeto de lei versando total ou parcialmente a mesma matéria que constitui objeto de medida provisória rejeitada pelo Parlamento em sessão legislativa realizada no ano anterior. O presidente da República, no entanto, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes e de transgressão à integridade da ordem democrática, não pode valer-se de medida provisória para disciplinar matéria que já tenha sido objeto de projeto de lei anteriormente rejeitado na mesma sessão legislativa. Também pelas mesmas razões, o chefe do Poder Executivo da União não pode reeditar medida provisória que vincule matéria constante de outra medida provisória anteriormente rejeitada pelo Congresso Nacional, embora ele pode até receber. No parágrafo 11, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias, após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. A inconstitucionalidade formal, caracterizada na emenda parlamentar, a projeto de iniciativa exclusiva do chefe executivo, que resulta o que, em aumento de despesas, afronta aos princípios, as normas constitucionais do processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação por meio de emendas parlamentares dos projetos de leis enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa é a atribuição do Poder Legislativo brasileiro, esbarra, porém, em duas limitações: a impossibilidade de o Parlamento vincular ou que matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo, ou seja, a impossibilidade das emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvados os dispostos em várias outras leis. Doravante, também bastante pertinente, é o que podemos afirmar que o processo legislativo da União, a observância compulsória pelos Estados de seus princípios básicos por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, a jurisprudência do Supremo Tribunal no processo legislativo, emenda de origem parlamentar a projeto de iniciativa reservada a outro poder, inconstitucionalidade quando de alteração resulte aumento de despesa consequentemente ao projeto inicial. Entretanto, senhor, também é pertinente no artigo 63, no inciso 1, já no inciso 2, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Doravante, o projeto de lei sobre a organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares e que resulte até mesmo aumento da despesa prevista. O conteúdo restritivo da norma inscrita no artigo 63, inciso 2, que concernente exclusivamente ao serviço administrativo, é estruturado que na Secretaria dos Tribunais não se aplicam os projetos referentes à organização judiciária. Eis que as limitações expressamente previstas nesse tema pela Carta Política de 69. Entretanto, senhor, deixaram de ser reproduzidas pelo vigente ordenamento constitucional. Também o artigo 64, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. No parágrafo 1º, o Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Assim, a questão que ainda está a merecer melhor exame diz respeito, eu diria, à discussão e votação no âmbito das casas legislativas, enquanto a sanção e o veto estão disciplinados de forma relativamente precisa no texto constitucional, inclusive no que concerne aos prazos, a deliberação não mereceu do Constituinte, no tocante a esse aspecto, uma disciplina mais minuciosa, ressalvado a hipótese de utilização do procedimento abreviado
previsto no artigo 64, parágrafo 1º e 2º da Constituição, não se estabeleceram prazos para apreciação dos projetos de lei. Também, senhor, percebemos que, já no artigo 64, no parágrafo 1º, parágrafo 2º, se no caso do parágrafo 1º a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. No parágrafo 3º, a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados fazer-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto mais o disposto no parágrafo anterior. Já o artigo 65, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora aprovar o arquivo ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. A inconstitucionalidade formal da Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, inexistente. Iniciado o projeto de lei na Câmara de Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do Presidente da República. Depois de examinada a emenda apresentada pelo Senado da República, o substituto aprovado no Senado da República, atuando como casa revisora, não caracterizou o novo projeto de lei a exigir uma segunda revisão. Entretanto, senhores, também o projeto de lei aprovado na Casa Iniciadora, Câmara dos Deputados, e remetido à Casa Revisora, Senado Federal, na qual foi aprovado substitutivo, seguindo-se sua volta à Câmara. A aprovação de substitutivo pelo Senado não equivale à rejeição de projeto, visto que a emenda substitutiva é apresentada a parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando alterar substancial ou formalmente em seu conjunto. Também, já no artigo 66, na cabeça, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que aquecendo o sancionará. Pretendido é a submissão do processo legislativo ao efeito vinculante, que resulta do julgamento pelo STF das causas de fiscalização abstrata, de constitucionalidade, inadmissibilidade, consequentemente a possibilidade do chefe do Poder Executivo, por meio de sanção, ato impregnado de qualificação constitucional, é integrante do próprio processo de formação das leis, converter em lei projeto cujo conteúdo estaria em conflito com a decisão confirmatória da constitucionalidade de certo diploma legislativo, proferida em sede de controle abstrato pela Suprema Corte. E no parágrafo 1º, se o Presidente da República considerar-se o projeto num todo ou em parte inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. O impetrante pretende submeter ao controle abstrato de constitucionalidade desse Supremo Tribunal o mérito do veto oposto pelo Presidente da República à proposta legislativa votada pelo Congresso Nacional, afirmando o contrário aos artigos 5º, 2º e 3º e 206, inciso 1 da Constituição. Pretende obter a declaração de inconstitucionalidade do veto e com a promulgação de normas vetadas. O impetrante pretende substituir os instrumentos de controle abstrato de constitucionalidade pela ação de mandado de segurança. Aqueles instrumentos são dispostos constitucionalmente, têm requisitos, condições incluídas e subjetivos, especificamente estabelecidos em norma constitucional. E no parágrafo 2º do artigo 66 da Constituição, o veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo de parágrafo de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República
importará sanção. Veja que bonito. O silêncio do presidente da República importará sanção. E no parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se para apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta e seu exame ocorreu na vigência da atual ordem constitucional, não poderia a Assembleia Legislativa valer-se daquele fixado na anterior, a da Carta Estadual, para determiná-lo como sendo o de 2/3. O modelo federal é o de observância congente pelos Estados-membros desde a data da promulgação de 88. Doravante, o parágrafo 5º, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. E no parágrafo 6º, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. No caso que se pretende na impetração, é provimento que iniba o Congresso Nacional de apreciar o veto parcial oposto pelo presidente da República ao projeto de lei. Doravante, no parágrafo 7º, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67, na cabeça, a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. A norma inscrita no artigo da Constituição, que consagra o postulado dos projetos rejeitados na mesma sessão, não impede o presidente da República de submeter o que à apreciação do Congresso Nacional, reunindo-se em convocação extraordinária. O projeto de lei versando total ou parcialmente a mesma matéria que constitui objeto de medida provisória rejeitada pelo Parlamento em sessão legislativa realizada no ano anterior. Artigo 68. Na cabeça, as leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Senta agora e chora. A medida provisória 64/90, convertida em lei 215/90, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar quaisquer bens dos estados, móveis ou imóveis, sem especificar, ofende os princípios constitucionais sensíveis. Artigo 2º, 25 e 34, inciso 4. Como, aliás, bem anotado no parecer da medida provisória, com efeito, a competência outorgada ao governo por meio de norma genérica votada pela Assembleia Legislativa constitui forma de violação ao princípio da separação dos poderes de que cuidam os artigos 2º e 60 no parágrafo 4º da Constituição, porquanto a lei atribui contínua atualização para a disponibilidade de bens públicos do Estado, de maneira permanente e o segundo a vontade pessoal e exclusiva do governador. Entretanto, senhor, também, já no parágrafo 1º, do referente artigo 68, percebemos uma análise interessante. No parágrafo 1º, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional ou os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre, inciso 1, organização do Poder Judiciário e Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros. Quando o Executivo ou o Judiciário expede atos normativos de caráter não legislativo, regulamentos e regimentos, respectivamente, não o faz no exercício da função legislativa, mas no desenvolvimento de função normativa. O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorre de delegação de função legislativa. Não envolve, portanto, derrogação do princípio da divisão dos poderes. Entretanto, e no parágrafo 3º, se a resolução
determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedado qualquer emenda. Artigo 69. Na cabeça da Constituição, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. E na seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, o artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Senta agora e chora. A Controladoria Geral da União pode fiscalizar o que é a aplicação de verbas federais, onde quer que elas estejam sendo aplicadas, mesmo que em outro ente federado aos quais foram destinadas. A fiscalização é exercida pela Controladoria, puxou aqui, Geral da União, é interna, pois feita exclusivamente sobre verbas provenientes do orçamento executivo. Cuida-se aqui de fiscalização da empresa Terracap, formada pelo Distrito Federal e pela União, com o capital permanente a União 49% e ao Distrito Federal 51%. No entanto, a despeito da participação da União, trata-se de entes de administração local. Esta condição de titularidade local, do controle societário e, consequentemente, político-gerencial, tornou-se verdadeiro e inequívoco a plena autonomia política e fiscalizatória relativamente aos órgãos, entidades de sociedade ou recursos da União, mas sim com matéria estritamente federativa, porque não se pode anuir com a adoção de medidas invasivas da União sobre órgãos, entidades ou sociedades, sobre o controle de poder público estadual e municipal. Também o conflito de atribuição inexistente, ministros de Estado dos Transportes, do Tribunal de Contas da União, áreas de atuação diversas e inconfundíveis. A atuação do Tribunal de Contas da União no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades administrativas não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada pelo próprio órgão administrativo, uma vez que essa atribuição decorre de controle interno, incito a cada poder, e aquela do controle externo ao Congresso Nacional, artigo 70. Também, no parágrafo único, prestará contas quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelas quais a União responda, ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária. Cuida-se aqui de fiscalização da empresa Terracap, formada pelo Distrito Federal, com esse capital permanente à União. No entanto, a despeito da participação da União, trata-se de ente da administração local. Esta condição de titularidade local do controle societário e, consequentemente, político-gerencial tornou-se verdadeiramente inequívoco com a plena autonomia política e não apenas administrativa, já parcialmente exercida do Distrito Federal face à União e, consequentemente, à Constituição. Entretanto, advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferecer parecer sugerido, contratação direta sem licitação, mediante a interpretação da lei das licitações, a pretensão do Tribunal de Contas da União de responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta, impossibilidade, desculpa, senhores, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo quando muito ato da administração consultiva, que visa informar, elucidar, sugerir provisões administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. Licença. Artigo 61. O controle externo
o cargo de Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode o que apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Súmula 347. O sigilo de informações necessário para a preservação da intimidade é relativizado, ou seja, quando está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Operações financeiras que envolvem recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário que alude à Lei Complementar 105 de 2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas ao princípio da administração pública e está incumbidos no artigo 37. Em tais situação, é prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas da União o acesso a informações relacionadas a operações financeiras com recursos públicos. Doravante, também não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o poder público, à existência de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da administração pública, sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a administração pública. Não há o que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e também da ampla defesa. Também não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União, a ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União. O pedido de sustentação oral pode ser feito conforme autoriza o artigo 168 do Tribunal de Contas da União no regimento interno, até 4 horas antes da sessão. Para tanto, é necessário que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações feitas no Diário Oficial da União. Também, digamos que a jurisprudência dessa corte é firme no entendimento, o Batman, dizem que o Tribunal de Contas da União é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, apenas quando o ato impugnado estiver revestido de caráter impositivo. Entretanto, também, nesse mesmo sentido, o mandado de segurança, a especificação da autoridade coatora da petição inicial há de ser feita em função do órgão do Tribunal de Contas da União que tenha proferido a decisão impugnada. Tanto o presidente daquela Corte de Contas quanto a das respectivas câmaras pode figurar como autoridades coatoras. Também, senhores, de antemão, o Tribunal de Contas da União, no processo de representação fundado em invalidade do contrato administrativo, a incidência das garantias do devido processo legal e do contraditório e a ampla defesa que impõe assegurar aos interessados, a começar o que do particular contratante, a ciência de sua instauração e as intervenções cabíveis. A incidência imediata das garantias constitucionais referidas dispensariam previsão legal expressa de audiência dos interessados. De qualquer modo, nada exclui os procedimentos do Tribunal de Contas da aplicação subsidiária da Lei Geral do Processo Administrativo. No inciso 1, apreciar o que as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Disposições em que, na conformidade da orientação assentada na jurisprudência do STF, ao atribuir a competência exclusiva à Assembleia Legislativa para julgar o que as causas do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e das mesas diretoras das câmaras municipais entram em choque com a norma contida nos incisos 1 do artigo 71 da Constituição. Já também, digamos que, em decorrência às instâncias judicial e administrativa do artigo 71, inciso 2, não se confunde a razão pela qual a fiscalização do Tribunal de Contas da União não inibe a propositura da ação civil pública. A Constituição do Estado de Tocantins, a Emenda Constitucional 16/2006,
que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o plenário da Assembleia Legislativa das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua competência de julgamento de contas. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o STF tem reconhecido a clara distinção entre a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Poder Executivo, especialmente o que está registrado no artigo 71, inciso 1, e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis definidos no artigo 71, inciso 2 da Constituição. Entretanto, senhor, na segunda hipótese, o exercício de competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo à ação julgada procedente. Um grande abraço, um F de fortalecimento para todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração.